Olá, meus amores, olá, meus alunos, como é que tá? Mais um ano aí se passando, mais um ano letivo, 2021 aí na porta. O Enem, todos os vestibulares aí estão apontando aí e cabe a vocês, nossos queridos alunos, se dedicar ao máximo aí para aproveitar essas aulas de história, de geografia, de filosofia, seja o que for, de humanos, mas aprendam, estudem, se dediquem, que aí faz a diferença, tá? Acredito que a gente aqui, como professor, está fazendo nossa parte, a gente está dando nossa aula, estou dando o máximo que eu posso aqui para vocês, dentro das nossas limitações, mas eu espero que vocês aproveitem ao máximo, questionem, resolvam questões. O interessante é que quanto mais questões vocês resolverem, mais preparados vocês estarão para a prova do Enem, vestibular e qualquer que for, tá bom? Então vamos lá dar início à nossa aula de história. A gente vai iniciar o ano com Primeira Guerra Mundial, mas assim, a gente não tem como iniciar já as guerras, os conflitos, as batalhas, falar sobre as fases da guerra, não tem como iniciar um período tão crítico que a gente viveu, né, da Primeira Guerra Mundial, sem antes falar quais as suas causas, né? O que levou essas nações a beligerantes, né, a entrar em guerra, né? O que aconteceu, quais as causas? Essas causas elas foram econômicas, militares, financeiras, elas foram religiosas, então a gente precisa entender. Como eu sempre falo, a gente, enquanto estudante de história, a gente precisa entender os fatores sociais, econômicos e culturais por trás de tudo que está acontecendo nos fatos históricos. A gente não pode estudar simplesmente a Primeira Guerra Mundial porque a gente vai estar estudando fatos, a gente não está fazendo história, a gente está datando os eventos. Então, nesse caso, é importante que a gente tenha um conhecimento de todo o contexto sociocultural, socioeconômico por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Infelizmente a aula vai ser um tanto quanto extensa, assim, não vai ser, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas em caso de dúvida, galera, manda lá uma duvidazinha, professor, não entendi essa parte, você pode explicar para mim? E aí eu mando um áudio para você específico para você, tá bom? Então vamos lá na nossa aula de história, a primeira aula de história do ano de 2021. As causas da guerra, a gente vai falar sobre algumas características daqui, e uma das principais causas da guerra, que eu antecipei aqui um slide, a gente vai entender que a causa da guerra, a guerra em si, ela está montada em cima do capitalismo, certo? A Europa ela passou por um processo de construção europeia muito forte, por um processo de industrialização. Os países europeus passaram por um processo de industrialização muito forte e eles começaram a se destacar no cenário internacional como países economicamente potentes, alguns mais do que os outros, e aí a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, ela está intimamente ligada ao capitalismo. Então, o capitalismo, para ser mais específico, o capitalismo financeiro, né? O capitalismo, a gente vai falar sobre o capitalismo comercial, que é o capitalismo das grandes navegações, a gente vai falar sobre o mercantilismo, as características do mercantilismo, o capitalismo industrial, que é o capitalismo de modo de produção, né? Aquele capitalismo lá do século XVIII, e agora nós estamos saindo do século XIX para o século XX já com o capitalismo financeiro. No capitalismo financeiro, as concorrências elas são mais acirradas, as concorrências entre as nações elas são mais acirradas porque as empresas, os países europeus estão todos fortes, né, com destaque a alguns, principalmente a Alemanha e a Inglaterra, eles estão se destacando muito no cenário internacional, não só a Alemanha e a Inglaterra, mas outros países como a França, como a Itália, Portugal e outros países se destacando no cenário internacional, e isso acaba gerando um conflito de interesses, né? Então esse capitalismo financeiro, que caracterizado pela a terceira fase do capitalismo, né, que vai do final do século XIX ao início do século XX, ele tem como característica principal as práticas, né, as empresas multinacionais, ou seja, as empresas elas deixam de atuar dentro do seu espaço geográfico e elas buscam espaços geográficos maiores,
há uma procura maior por mercados de consumo, e essa disputa entre esses países europeus por mercados de consumo, por matéria-prima, gera uma necessidade deles expandirem suas fronteiras, né? Então eles têm que expandir suas fronteiras para outras nações. Mas como expandir fronteiras para outras nações sem necessariamente invadir um país e enfrentar uma guerra? E aí é que tá, né? Porque a necessidade de empresas multinacionais, a prática de monopolistas, né, prática monopolista, por exemplo, conglomerados, onde você tem a capacidade de juntar as empresas elas se juntam para dominar o mercado, o capital especulativo, onde as empresas elas se tornam o próprio produto a ser vendido, né? A gente vai entender isso quando a gente vai falar sobre ações. As empresas elas se transformam em ações para que elas possam dominar o mercado, né? A necessidade de energia, né? O surgimento da energia elétrica, ela vai potencializar a produção, só que aí na necessidade de energia elétrica isso tem um impacto muito forte na produção, porque a energia elétrica, quando ela é eólica, perdão, quando ela é hidráulica, né, formada principalmente pela água, a gente precisa, no caso aí, de uma estrutura geográfica, de um espaço geográfico capaz de oferecer esse tipo de energia, né? Precisa de rios, rios de montanha e outras coisas mais. O surgimento do petróleo, pronto. Pô, pessoal, a gente tem que entender que o petróleo ele surge no capitalismo financeiro principalmente como energia motriz, energia que acaba produzindo e produzindo com capacidade muito alta, né? Gerando energia para produzir muito. E a gente precisa entender que a Europa em si ela é uma região que não é muito forte em petróleo. Mas aí a gente tem que procurar, eles precisam perceber que esse petróleo ele existe em outras nações. Existe principalmente na África, é muito rico em regiões petrolíferas. A gente tem a Oceania, que é muito rico em regiões petrolíferas. Assim como também a Ásia setentrional, a gente imagina como uma região muito rica em jazidas de petróleo. Mas a pergunta que eu os faço, jovens, é como chegar a essas jazidas sem, no entanto, agredir a imagem de um país, né? O país em si, como agredir. Porque assim, o Brasil ele tem as suas fontes de reservas naturais, mas pode invadir o Brasil? Não, é porque existe todo um trâmite que eles precisam se resguardar em relação a isso. Então, a necessidade, né, o capitalismo financeiro, houve uma necessidade muito grande de reserva de material metálico, principalmente o ferro, né? Então, essa necessidade de metal, de carvão mineral, isso necessita para que esses países europeus eles tenham que expandir as suas fronteiras. Além de material metálico, além de carvão mineral, além de energia elétrica, além de trabalhar com capital especulativo, há uma necessidade crescente dessas nações de eles terem um maior mercado consumidor, porque eles estão disputando. O capitalismo financeiro ele é o capitalismo onde você tem uma maior quantidade de concorrência, né? Então, quanto maior o seu mercado consumidor, mais você domina o mercado. E aí, como é que eu consigo mais mercado consumidor? Então, eu tenho que ir nas outras nações, eu tenho que dominar as outras nações. Mas como é que eu vou dominar? Como é que eu vou entrar dentro do mercado? A Inglaterra vai vender para a Alemanha? Não, outros mercados. Além disso, para maximizar o lucro, eles precisavam de mão de obra mais barata. Então, como é que eles vão conseguir uma mão de obra mais barata no mercado europeu? Não tem, então eles têm que sair dentro do mercado europeu. A necessidade de matéria-prima acessível, né? Ou seja, eles precisam de matéria-prima, como eu falei para vocês aqui. O petróleo, eles precisam do carvão mineral acessível, mais barato. Eles precisam dos minerais metálicos mais barato. E para isso eles precisam de novos horizontes. Dentro da Europa isso não é possível. Então esses países dentro do capitalismo financeiro, dentro de uma disputa econômica muito forte, eles vão se lançar através de umas teorias, né? Que a gente considera um engodo, né? Chamado de mentira, uma justificativa muito forte
para a invasão de novas áreas. Por exemplo, foi comum, no final do século XIX, surgir uma teoria onde eles pegaram as ideias de Darwin, né? Darwin foi o grande pensador, onde ele vai falar sobre a seleção natural das espécies, onde ele vai falar que existe uma evolução natural das espécies, e aí, para justificar a invasão de novos povos, novas regiões, novas áreas, e criou-se uma filosofia, uma ideia sobre o darwinismo, mas não o darwinismo natural, o que Darwin propôs, mas um darwinismo social. Olha que interessante. Eles disseram que dentro da evolução natural, o homem branco ele é uma evolução maior do homem negro, porque eles vão falar que o homem negro ele está muito mais próximo ao macaco do que o homem branco, e isso dá um ar de superioridade ao homem branco, um ar de que o homem branco ele está mais evoluído, ele está mais adaptado à civilização, consideravelmente mais civilizado. E aí vai ser quando os europeus eles vão tentar marchar para dentro da África. Mas por que eles vão para dentro da África? Eles vão levar eu vou colocar aspas aqui para ficar mais bonito, eles vão se lançar para a África através de uma missão civilizatória. Eles estão querendo levar civilização ao homem branco. Claro que isso tudo é mentira, né? Eles estão querendo tudo isso aqui. Mão de obra barata, mercado consumidor, materiais metálicos, energia elétrica, petróleo, carvão mineral, tudo isso. Mas eles estão usando uma teoria criada no final do século XIX, o darwinismo social, essa teoria para justificar que o homem branco é muito mais próximo, uma evolução muito mais precisa, mais à frente do que o homem negro, para justificar que os povos da África eles são regredidos. E o que é que eles estão pretendendo? Claro que uma grande mentira, eles estão se lançando à África, né? Os países europeus, eles se lançaram para a África para levar aquele povo, né, uma civilização, para que aqueles homens negros se sintam civilizados, perto da civilização. E aí, pessoal, a gente tem umas artes da época, né, onde eles vão fazer aqui o desenho do rosto do macaco e eles vão fazer uma aproximação da face de um homem negro, certo? A face do homem negro a feições de macacos, né? E aí eles vão fazer a face de homem branco, que é um pouco mais diferente, um pouco mais diferente. Eles estão levando simplesmente na característica física para tentar justificar a teoria dele de darwinismo social. É uma teoria de invasão mesmo, uma teoria que eles queriam justificar para que a sociedade pudesse engolir, para que a sociedade pudesse entender que os brancos europeus estavam indo para a África para realmente levar a civilização para aquele povo carente, aquele povo tal, mas isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Isso tudo foi uma mentira, isso tudo foi uma enganação para justificar a presença dos europeus dentro do território africano, para que eles pudessem ter acesso a essas características que deram ponto inicial ao capitalismo financeiro, tá? Então eu espero que vocês compreendam que houve uma mentira europeia para tentar justificar a invasão não só da África, mas da Ásia e da Oceania, ok? Outro ponto forte que a gente tem que levar em consideração é que houveram rivalidades econômicas, né? Porque a gente precisa entender que os países europeus eles estão se lançando no mundo à procura de novas colônias para acelerar o seu processo industrial. Então é natural que aconteçam rivalidades econômicas. E a gente pode entender que a Inglaterra já era consolidada como uma grande potência econômica europeia e ela tem que lutar pelo crescimento alemão. A Alemanha começa a se destacar no cenário internacional industrial e isso se torna um empecilho britânico. A Inglaterra ela não quer a ascensão alemã. Então, a gente precisa entender que essa formação, por exemplo, a Alemanha se tornando uma ameaça inglesa, a gente precisa entender que a Inglaterra ela já tem um primeiro ar de rivalidade com a Alemanha. Então,
As disputas por terra entre essas duas nações, elas começam a gerar uma crise, principalmente porque a Alemanha e a Itália, elas não são formadas, consolidadas como nação há muito tempo, elas foram formadas no século XIX. E isso prejudicou principalmente essas duas terras o acesso a terras africanas. E vai ser quando a Alemanha e a Itália, elas não têm acesso a terras africanas. Se elas não têm acesso a terras africanas, então essas duas nações se acham prejudicadas nesse processo de aquisição de novas colônias. E isso vai gerar ainda mais as rivalidades entre Inglaterra e Alemanha e Inglaterra e Itália. Muito importante vocês lembrarem disso. E aí, o que eu estava falando nos slides anteriores, a gente pode perceber aqui, né? O imperialismo, também chamado de neocolonialismo, né? O que é o imperialismo ou o neocolonialismo? É uma expansão territorial, né? Não só territorial, mas também econômica. Não só econômica, mas cultural, porque você acaba mudando a cultura daquela nação que você está invadindo. Não só cultural, mas também através de práticas políticas, tá bom? É um processo de colonização, lembrando que é uma nova colonização, por isso que a gente vai falar de neocolonialismo, porque a primeira colonização se dá lá naquela época lá de Portugal e Espanha, né, no século XV, e aí, no século XIV, XV, o processo de colonização da África, da Ásia e da Oceania. Então essas três áreas, África, Ásia e Oceania, elas serviriam de suporte para atender às necessidades da indústria europeia, porque eles estão dentro de uma fase de capitalismo muito concorrente e a indústria europeia precisava dessas áreas para se sustentarem no cenário internacional. E surgiu em decorrência da Revolução Industrial, a gente vai ver aqui, ampliação de matéria-prima, necessidade de matéria-prima, tudo que tem lá no outro slide. Ampliação do mercado de consumo, ampliação de mais combustível e justificando essa invasão com o darwinismo social, a missão civilizatória e através de ideias superioridade do homem branco, né? Outra característica muito forte que nesse período é muito comum é a ideia de um nacionalismo. Pessoal, o que é um nacionalismo? O nacionalismo é um amor à pátria, é um amor à nação, é um amor exagerado, é quando você ama a sua nação. É aquele pessoal que fala que eu prefiro ser um lixeiro no meu país do que eu ser um médico em qualquer outro. É quando você tem você ama a bandeira, é quando você ama o hino, é quando você tem um amor exagerado pela sua pátria, a sua pátria acima de tudo e tal. Então isso é um sentimento nacionalista, certo? Isso é um sentimento de um amor, a um pertencimento a uma geração que ama a pátria e tal. Então, esse tipo de pensamento que surgiu na Europa, isso vai gerar uma rivalidade muito grande, principalmente isso vai gerar um revanchismo muito forte. A gente precisa entender de acontecimentos passados que geraram esse tipo de pensamento nacionalista. Por exemplo, em uma guerra anterior, no século XIX, entre França e Alemanha, a Alemanha ela tomou esse território aqui, esse território aqui da França, chamado de Alsácia-Lorena, e isso gerou uma inquietação muito grande no território francês. Então os franceses eles começaram a ver a Alemanha como rivais, né? Rivais, principalmente rivais vizinhos, né? E se vocês percebem, a Alemanha já tem rivalidade com a Inglaterra e agora a gente precisa entender que já existia aquela rivalidade entre os franceses. Outra característica do nacionalismo é a união a ideia de pan, né? Pan significa união, né? Pan-eslavismo é a união dos povos eslavos, que acontece muito aqui. O povo que acabou se desprendendo dos turcos otomanos, os turcos otomanos aqui, que é a atual Turquia, eles dominavam toda essa região e eles passaram sob domínio dos turcos otomanos por muito tempo. E o que é que vai acontecer? Os turcos otomanos eles perdem controle sobre essa região aqui e essa região, para se tornar mais forte, eles simplesmente decidiram unir-se, né? Eles se unir, eles ficarem juntos dentro de uma mesma nação.
eles entenderam que eles fragmentados desse jeito, com pequenas nações, eles são muito frágeis. E eles decidiram se unir. Toda essa nação, eles são descendentes de povos eslavos. Então eles decidiram que os povos eslavos, né, eles deveriam se unir. Então a gente precisa entender que a Rússia também é descendente de povos eslavos. Então nesse processo de industrialização, a Rússia vê a questão aqui dos eslavos como uma necessidade muito grande, uma possibilidade muito grande de unir-se, se tornar mais forte no cenário internacional. E aí a tendência de união dos povos eslavos, ela vai bater de frente mesmo, com a tendência de um povo germânico, ou seja, a Alemanha já tinha aquele processo de fragmentação anterior e já perdeu terras para o expansionismo ou o neocolonialismo africano. Então, como é que a Alemanha pode compensar esse tipo de falta, a falta de novas terras? Então, a Alemanha decidiu fazer também o pan-germanismo, né, que é a união dos povos germânicos, ou seja, todos aqueles povos que têm descendências germânicas, eles deveriam unir-se em um único território, né, que eles chamavam de Reich. A gente vai ver muito isso lá quando a gente estiver vendo o Hitler, né, que ele vai falar sobre o Terceiro Reich. Então, por exemplo, o Otto von Bismarck, né, ele vai falar sobre a união dos povos eslavos, germânicos, na formação de um único império, um império alemão mais forte. E esse império alemão se tornaria muito mais forte no cenário internacional. E esta formação e essa necessidade do pan-germanismo e do pan-eslavismo entrava em confronto com principalmente a Rússia, né, porque a Rússia era a principal protetora dos povos eslavos. E o pan-germanismo, ele tentava dominar essas terras eslavas. Então, observe que a Alemanha agora, além de ter uma rivalidade com a França, que era uma rivalidade antiga nas disputas territoriais, além da Alemanha ter uma rivalidade financeira e econômica com a Inglaterra através da industrialização, a Alemanha ela acaba tendo uma rivalidade forte sobre o cunho nacionalista contra a Rússia, né? Que a Rússia era a protetora dos povos eslavos. Então a Alemanha ela começa a ter muitos rivais, principalmente rivalidades diferentes. Rivalidade francesa por questões territoriais, rivalidade inglesa por questões financeiras e econômicas e rivalidade russa por questões nacionalistas. E a gente precisa entender que a questão balcânica é uma questão muito forte e que cai muito em provas, né? Que foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Observe, se vocês observarem, aqui nós temos aqui a Turquia, ela faz fronteira aqui, né? A Turquia, os turcos otomanos, eles dominavam essa galera aqui, e é uma região muito, muito, muito estratégica. Pessoal, nós estamos falando de capitalismo. Quanto mais estratégico for sua região, mais cara e interessante ela seria. Observe que toda essa região é marcada de uma cor diferente aqui. Ela é caracterizada por balcânicos, não a região balcânicas ou Balcãs. Observe que ela tem fronteira com a Europa Ocidental, né? Muito importante isso. De um lado nós temos o Mar Negro, do outro nós temos o Mar Mediterrâneo, abaixo nós temos o Mar Jônio, do lado o Mar Egeu e lá na frente o Mar Mediterrâneo. Pessoal, uma região banhada por mar por todos os lados. É uma região onde tem escoamento de material muito forte. É uma região rica em minerais. É uma região rica em minerais, tanto fossilizados quanto minerais metálicos. Então, é um interesse muito forte. Todo mundo tinha interesse na região balcânica, mas principalmente a Alemanha e a Rússia. Então, a Alemanha gostaria de expandir o seu pan-germanismo para a questão balcânica e a Rússia também gostaria de expandir o seu pan-eslavismo para os Balcãs. Além do mais, eu não coloquei nos slides, mas a Alemanha tinha um desejo muito forte de criar uma linha férrea que passava por dentro dos Balcãs que levava até Bagdá, que essa linha férrea levaria para a Alemanha petróleo, tá? Então, o Império Turco Otomano perdeu o controle sobre a região balcânica, nasceram várias nações, como vocês viram aí,
e a região balcânica era fundamental para a logística da estratégia militar e econômica. Olha só, pessoal, que região poderosa. Ela é rodeada por mares, ela tem fronteiras com a Europa e com o Oriente Médio. Então, é uma região de estratégia financeira, econômica, militar, tudo. Então, a região balcânica, ela foi uma disputa muito forte, uma das causas da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Observe aqui, eu coloquei esse mapa aqui para a gente ter mais ou menos uma noção de onde está os Balcãs, né? A gente vai fechar aqui a região balcânica nessa linha aqui, e para vocês entenderem a estratégia, a localização estratégica dos Balcãs, né? Então, ela é rodeada por todo o oceano, né? Então, há uma proteção, é um local de proteção naval muito forte, ligado principalmente com a Europa e com o Oriente Médio. Então, eu poderia fazer um escoamento do petróleo do Oriente Médio direto para a Europa. Então, é uma disputa muito forte da Alemanha e da Rússia, tá? A Rússia aqui, a gente precisa entender que a Rússia, é isso aqui. Na época da Primeira Guerra Mundial, aqui, tá? E aí, claro, as rivalidades, elas aproximam os amigos e afastam os inimigos. Por exemplo, a gente falou sobre a rivalidade da Rússia com a Alemanha, da França com a Alemanha e da Inglaterra com a Alemanha. Mas aí, pessoal, o Império Austro-Húngaro de descendência germânica, ele entra na linha de aliança com a Alemanha, e a Itália, que se sentiu prejudicada pela divisão da África, ela também vai entrar na mesma logística alemã, e eles vão fazer o que nós chamamos de Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente, ela vai formar sobre aqueles que são rivais da Alemanha, né? Rússia, França e Inglaterra. E aí a gente vai ter umas características muito fortes, né, no final desse período, que é chamado de paz armada, onde estes países começam a se armar, né? Serviços militares obrigatórios, gastos muito grandes com o exército. E por último, a gente vai deixar mais claro um período chamado de Belle Époque, né? Que é uma bela de efervescência cultural naquela época, o surgimento de novas teorias, Einstein, telefone foi criado, cinema e outros mais, tá bom? A gente vai deixar isso para uma próxima época, uma próxima prova, uma próxima aula, perdão, mas eu gostaria que vocês, eu queria muito que vocês entendessem, compreendessem toda essa logística que a gente falou aqui para chegar na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Um grande abraço, eu espero dúvidas de vocês.